tudo o que você precisa saber para trabalhar com revendedoras. Você já trabalha com revendedoras ou pretende trabalhar? Fica comigo nesse vídeo aqui até o final que eu vou te falar tudo o que você precisa saber para você ter sucesso com as suas revendedoras. Meu nome é Fábio Castro, sou professor e idealizador do treinamento online, a Fórmula da Semijoia, e neste vídeo eu queria te falar o que você precisa saber para você ter uma equipe de revendedoras eficiente, para você realmente ter uma boa equipe de revendedoras. Então, se você trabalha com revendedoras ou pretende trabalhar, fica comigo aqui nesse vídeo aqui até o final. Mas antes, dá o seu like aqui, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal e vamos lá para mais delongas. Que trabalhar com revendedoras no ramo de semijoias, pessoal que trabalha com lingerie, às vezes cosméticos, muitas pessoas trabalham com revendedoras porque realmente é um meio muito eficiente de você escalar a sua marca, né? De você conseguir crescer e expandir a sua marca para diversas outras regiões, enfim. E no mercado de semijoias, trabalhar com revendedora no modelo consignado é algo muito comum, ok? Mas o que eu percebo muito é que poucas empresas conseguem trabalhar de fato, né, de maneira eficiente esse canal de vendas tão poderoso que são as revendedoras. Por isso aqui eu separei 7 dicas para te dar, 7 dicas para você trabalhar de maneira eficiente e para você melhorar o desempenho das suas revendedoras, tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, você precisa ter definido muito claramente qual será o comissionamento dessas revendedoras, tá ok? Você precisa ter muito claro isso, qual vai ser esse comissionamento. E esse comissionamento tem muito a ver com o seguinte: com a sua margem de lucro, você tem que levar em consideração, você tem que levar em consideração o que o mercado na sua região tem pago para essas revendedoras, para que você faça algo que seja atrativo também, porém algo que seja atrativo e lucrativo para você, tá? Não adianta que seja algo lucrativo só para a revendedora, atrativo só para a revendedora, tá ok? Portanto, você precisa muito bem ter definido a sua margem de lucro, tá certo? Então, você precisa definir muito bem esse tipo de comissão e você precisa entender que as revendedoras elas precisam alcançar os resultados, tá ok? Então não entregue, não padronize a comissão para todas as revendedoras do mesmo jeito. Ela tem que alcançar, né? Quanto mais ela vende, maior é a comissão dela, tá ok? E quanto a isso você tem que ser implacável com a regra de comissão, tá ok? E uma dica que eu dou aqui para você é você estabelecer, por exemplo, valor mínimo. Se a sua revendedora ela não atingiu aquele valor mínimo de venda durante tanto tempo, ela vai ganhar uma comissão muito pequena, uma comissão mínima. Em compensação, as revendedoras que venderem acima de, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, você consegue dar uma comissão mais agressiva para essas revendedoras, tá ok? É muito importante que você estimule as pessoas que vendem bem e aquelas pessoas que não vendem bem, elas queiram alcançar aquele nível maior, tá? Aquele nível superior e de comissionamento, aquele nível superior de comissionamento, e se ela não atingir, né, você estabelece aí 3 meses, se ela não atingir um mínimo durante 3 meses, isso você precisa ter muito claro, essa revendedora ela não serve para você e é uma revendedora que só vai te dar prejuízo, tá ok? Então esse é o primeiro ponto, tenha uma regra de comissionamento muito bem definido, tá? Segundo, você precisa ter muito bem definido como vai ser seu acerto, de quanto em quanto tempo você vai fazer acerto com essa revendedora, tá ok? O que a grande maioria do mercado faz são acertos de 30 em 30 dias, tá ok? Você pode às vezes esticar isso daí um pouquinho mais para 45 dias, isso tudo vai depender da sua estratégia, tá ok? Mas você precisa ter isso muito bem claro, porque a partir do momento que a revendedora entra para você, ela precisa saber que na sua empresa existem regras. Se você faz o acerto cada hora, com uma você faz de um jeito, com a outra você faz de outro jeito, isso daí é ruim para você, porque você acaba se sobrecarregando e você não tem um padrão. Aí você tem que ficar se adaptando
ao estilo, ao jeito de cada revendedora e isso não é bom, tá ok? Então você precisa ter muito bem claro, definido como que vai ser feito o acerto, tá ok? De quanto em quanto tempo e qual é a forma de pagamento dessa revendedora com você. Tá? Isso precisa ter muito bem claro. No momento do acerto, né, no momento da renovação do mostruário, essa revendedora ela já tem que fazer o acerto com você. E você já precisa ter definido como que vai funcionar. Se ela vai te pagar tudo à vista, se ela pode parcelar isso no cartão, se vai ter taxa no cartão, se não vai ter. Isso daí você precisa ter muito bem definido. Tá? E o que eu vejo muito a maioria das pessoas é que para cada revendedora faz de um jeito. Gente, isso daí é o segredo para não dar certo. É você adaptar a necessidade de cada revendedora, tá ok? Pelo contrário, elas têm que se adaptar ao seu modelo de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Terceiro ponto, como contratar, né? Qual que é a forma de contratação, qual que é o melhor jeito de você buscar as melhores revendedoras? Como você vai buscar essas revendedoras? Qual que é o perfil de revendedora que você quer para o seu negócio e como você vai buscar essas revendedoras, tá ok? É muito importante que você, na hora que você for começar, você procure pessoas, tá? Pessoas que têm uma rede de relacionamento muito grande, pessoas que têm um networking grande, pessoas que talvez já trabalhem com esse mercado de revenda, seja de outros, né, em outros mercados, de cosmético, de lingerie, por exemplo. É importante que você pegue pessoas que tenham um networking grande, pessoas que tenham uma grande rede de contatos, tá bom? Às vezes não adianta você pegar aquela pessoa que, por exemplo, eu quero revender, aí ela tem filho pequeno, ela passa o dia inteiro dentro da casa dela e é óbvio que ela não vai conseguir vender, tá ok? Então isso daí você precisa conversar no momento da entrevista, no momento da conversa com essa revendedora, você precisa tirar essas informações, porque aí você já sabe, né? Pô, se é uma pessoa que ela frequenta um grupo de mulheres, ela frequenta uma academia, ela trabalha em algum lugar onde tem muitas mulheres, ela faz uma faculdade. Você tem que ver quanto maior o círculo dessa pessoa, né? Quanto maior a rede de contatos dessa pessoa, melhor, mais ela vai vender, tá ok? Então isso é muito importante você pensar isso na hora de você contratar uma revendedora, tá ok? Além disso, né, no modelo de contratar a revendedora, você tem que saber como que você vai fazer esse processo seletivo, como que você vai chamar a atenção dessa revendedora, né? Então, onde você vai procurar? Quais são os lugares que você vai procurar essas revendedoras, tá? Então, assim, você pode fazer ações na internet, você pode fazer ações em faculdades, você pode ir atrás de pessoas que já trabalham com a revenda de cosméticos e lingerie. Então, tem diversas estratégias que você tem que adotar e você tem que ir atrás para você conseguir essas pessoas, tá ok? Então, vamos lá. Quarto ponto. Você contratou essa pessoa. Vamos lá, eu vou inverter aqui, tá? Na verdade, como você criar barreiras de entrada para elas valorizarem a sua marca? Ou seja, você definiu, você foi atrás dessas pessoas, tá ok? Você foi atrás dessas pessoas e aí elas vão fazer uma entrevista com você. Você precisa conhecer melhor essas pessoas. O que acontece? No modelo do consignado, pessoal, a barreira de entrada é muito pequena para essas revendedoras, né? Então, elas vão lá, eu quero trabalhar, você conversa um pouquinho e já coloca elas para trabalhar para você, né? Para revender as suas peças. O que acontece é que elas não têm nenhuma barreira de entrada, é muito fácil isso para elas. E tudo o que é fácil, a gente não dá valor. Tá ok? Então você precisa pensar em como você chamou a atenção dessa revendedora. A hora que ela quer entrar para a sua empresa, como você cria barreiras de entrada, como você cria maneiras dela valorizar, tá? Porque ela tem que passar, você tem que criar uma maneira que assim, não é tão simples e não é tão fácil ser uma revendedora da sua marca, tá ok? Ela precisa realmente querer, ela precisa realmente lutar, ela precisa ter um desafio de conseguir, porque se ela não tiver desafio nenhum, se ela não tiver nenhuma barreira de entrada, muito possivelmente ela não vai valorizar a sua marca, tá ok? Então, por exemplo, no treinamento da Fórmula do MJOY eu falo algumas barreiras, diversas maneiras da gente criar essas barreiras de entrada que você precisa fazer realmente para que ela tenha ela dê esse valor, né? Eu conquistei essa vaga,
ok? Então isso é muito importante, ela tem que ter a sensação que ela conquistou essa vaga, que não é tão simples, não é para todo mundo e não é fácil. Então ela está tendo uma oportunidade, então ela tem que valorizar essa oportunidade, tá ok? Porque muitas vezes o que acontece, se a pessoa não sente isso, ela não foca nas vendas, se ela vender tá bom, se não vender não tá bom, então ela não valoriza porque veio muito fácil para ela, ok? Então isso é muito importante. Agora aqui, depois, como você se prevenir de perdas, gente, você tem que saber como você se previne de perdas que podem acontecer possivelmente, ok? Infelizmente, algumas pessoas têm má índole. Algumas pessoas elas querem entrar por esse negócio de ser consignado, elas vão receber um mostruário aí de 3, 4, 5 mil reais e tem algumas pessoas que infelizmente são intencionadas. E como que a gente faz para se prevenir deste tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoa, porque eu converso e muita gente fala, Fábio, eu tenho medo de trabalhar com revendedora, porque imagina ela pega meu mostruário e some aí com 5 mil, 4 mil reais em mercadoria. Sim, acontece, pode ser que aconteça, a gente escuta isso de vez em outra, não é sempre, mas às vezes a gente escuta esse tipo de história, ok? Mas, obviamente, você tem que realmente saber se prevenir disso daí. Como que você se previne disso daí? Primeiro, número 1, você tem que ter um contrato de consignação, um contrato muito bem feito e muito bem amarrado com essa revendedora. Para quê? Para demonstrar que ela é apenas uma revendedora, ela não é uma funcionária sua, tá ok? Resguardando os seus direitos, resguardando os direitos dela. Isso é muito importante e esse é o básico que você tenha, tá? Um bom contrato de consignação feito entre as duas partes, entre a sua empresa e a revendedora, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é muito importante você ter, no momento que você entrega o seu mostruário para ela, você faz ela também assinar uma nota promissória daquilo, tá ok? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, no momento que você está, antes de você contratar essa pessoa, durante a entrevista, é legal você conhecer essa pessoa, você conhecer, ter referências dessas pessoas, você pegar 3 referências, por exemplo, de familiares, né? Do marido, da mãe, de um irmão, porque a partir do momento que a pessoa também passa esses contatos para você, isso daí inibe muito ela de fazer algo errado com você, tá ok? Então isso daí também é muito importante. E a outra maneira é você começar não entregando já um mostruário muito grande para a pessoa, você entrega um mostruário menor e você vai pegando confiança e aí você pode ir aumentando o seu mostruário, tá ok? Então existem aí algumas maneiras de você se precaver disso, beleza? Da pessoa sumir com o seu mostruário, que isso daí muita gente tem medo, tá bom? Você fazendo essas ações, tendo isso tudo certinho, você pode ter certeza que você vai reduzir e muito a chance de acontecer isso com você, tá? Eu, ao longo dos anos aí trabalhando com mais de milhares de revendedoras que já passaram pela gente, eu tive uma vez ou 2 vezes esse tipo de problema só, tá ok? Então você criando essas barreiras, fazendo essa coisa certinha, possivelmente você não vai ter esse tipo de problema, tá? Existe a chance? Existe, então a gente tem que se prevenir, ok? Outra maneira, como inadimplência. Uma coisa é a revendedora ela sumir com o seu mostruário. Outra coisa é aquelas revendedoras, né, que são inadimplentes, né, aquela devo, não nego, pago quando puder. Isso daí, gente, através do contrato você consegue também já prevenir isso daí. E outra, é um trabalho de conscientização muito importante. O que acontece? As revendedoras que ficam com problema de inadimplência são aquelas revendedoras que elas estão trabalhando com as suas peças, com o seu produto. E aí, aquele dinheiro que vai entrando da venda, ela usa para pagar alguma coisa. Isso daí é o que mais acontece, ela usa para pagar alguma coisa e aí o que acontece? Ela fala, eu vou usar esse dinheiro, daqui a pouco eu reponho, na hora de fazer o acerto eu reponho. Aí chega na hora de fazer o acerto, é óbvio, ela não tem esse dinheiro, tá bom? Então tem um trabalho de contrato, no contrato você conversar com ela, você fala muito bem sobre essa parte da pontualidade do pagamento, tá ok? Isso daí é muito importante, a pontualidade do pagamento. E você também conscientizar
essa revendedora, você falar constantemente que aquele dinheiro não é dela, ou a importância que ela tem em separar aquele dinheiro, tá bom? E no momento da entrevista também você percebe se essa pessoa é uma pessoa organizada financeiramente, se ela é uma pessoa mais desorganizada, é importante que você tenha isso, tá? Em alguns casos também você pode estabelecer multas para essas pessoas, tá ok? Mas a partir do momento, você tem que tomar muito cuidado, tá gente? Porque a partir do momento que você estabelece uma multa pequena também, a pessoa às vezes ela se sente no direito de trabalhar o teu dinheiro com uns juros da multa, você entendeu? Então isso daí é muito delicado, tá? Algumas pessoas falam de fazer isso, de aplicar essa multa, eu sou um pouco contra, porque às vezes uma medida que é para ser repreensiva, né, para você repreender a pessoa, você pode estimular a pessoa a fazer mais, ok? Porque a partir do momento ela usa, ela sabe que ela pode usar, ela vai pagar uma multinha lá, uns juros, e ela pode usar o seu dinheiro. Então isso é muito, muito complicado, tá bom? Isso daí tem um exemplo muito legal, que uma escola americana, eles fizeram isso, né? Eles tinham um problema com os pais que buscavam os filhos atrasados. O que acontecia? Como aqueles pais iam buscar os filhos atrasados, geralmente um funcionário tinha que ficar lá a mais, a escola tinha uma despesa a mais de hora extra com esse funcionário por conta desses pais que atrasavam, ok? Então, vamos supor lá, eu não lembro o número, tá? Mas vamos supor, era 5%, 10% dos pais que chegavam atrasados. E estava tendo esse prejuízo para a escola, né, por conta do funcionário que tinha que ficar até mais tarde para esperar os pais e buscar aquelas crianças. E o que acontece? A escola resolveu dar uma multa. O pai que buscasse o filho atrasado ia receber uma multa de $10, $15. O que aconteceu? Eles falaram, agora não vai ter mais atraso. O número de atrasos dobrou. Mais pais, né? Alguns pais que às vezes saíam correndo, sempre queria buscar o filho no horário, a partir do momento que ele soube, tem uma multa, tudo bem, eu pago essa multa, acabou a minha culpa. Então, aumentou o número de pais que buscavam as crianças atrasadas, tá ok? Então, isso daí é muito relativo, a não ser que você dê uma multa muito alta, que aí você vai gerar um monte de problemas ali, ou se você der uma multa pequena, assim, as pessoas preferem pagar essa multa e se livrar da culpa. Então, eu dei esse exemplo para falar sobre você dar multa, né, da pessoa te pagar atrasada. Mas a inadimplência, gente, a maioria é por conta de revendedoras que não têm organização. Revendedoras que estão, às vezes, num momento muito apertado da vida, elas usam esse dinheiro para pagar outras contas e depois elas tentam repor e não conseguem repor. Então, é muito de conscientização e de você conversar no momento no momento de contratar essa revendedora, tá bom? Deixar isso muito bem claro, como que funciona a parte do seu acerto e essa inadimplência. Ficou inadimplência 1, 2 vezes, tá fora. Esse tipo de pessoa são pessoas que vão te dar dor de cabeça, é preferível você não ter, tá bom? E o 7º ponto, que é como você estimular suas revendedoras a venderem mais, né? Então você foi lá, você fez um processo seletivo bacana, você pegou pessoas legais, você fez um contrato legal, você amarrou essa revendedora, mas e aí? Aí você colocou ela no campo, né? A campo para trabalhar. Qual que como você estimula essa revendedora, tá bom? Uma maneira de você estimular, por exemplo, é a parte do comissionamento que eu falei, escalonável. Quanto mais ela vende, maior é a comissão dela, tá ok? E você também estipula, olha, se não atingiu, eu já falei isso daqui, se não atingiu aquele valor mínimo ali, durante 3 meses consecutivos, por exemplo, ela está fora, tá ok? É muito importante que você tenha isso em mente. Tá? Então a comissão, e aquelas revendedoras que vendem bastante, gente, joga a comissão dela lá em cima mesmo, vendeu acima de 4, 5 mil, por mais que a tua margem de lucro reduza, né? Você tá estimulando ela a vender mais e as outras lá estão olhando, também querem ter aquele resultado. E essas daí, elas vão diminuir a tua margem de lucro, mas em compensação vai ter aquelas outras que não vão atingir esse nível muito alto, tá ok? Então acaba equilibrando e é muito importante que você tenha essa mentalidade, tá ok? De valorizar quem realmente vende. Quem realmente vende tem que ganhar mais do que as outras, tem que ter um prestígio, tem que ser mais estimuladas, tá ok? Então tem que ter uma comissão maior. Isso daí é um dos fatores. Outro fator, por exemplo, que eu acho muito interessante, gente, tem
tem um negócio, eu não quero entrar muito em detalhe aqui nesse lado aqui, que é um termo chamado nudge, tá? É um termo chamado nudge da economia comportamental, que é o quê? É você dar pequenos estímulos para as pessoas que vão fazer elas mudarem o comportamento, tá, ok? É basicamente isso. Eu posso até um dia gravar um vídeo só falando sobre isso, que eu acho muito interessante esse assunto, mas aqui eu queria dar um exemplo que fizeram, por exemplo, numa cidade dos Estados Unidos, que eles queriam diminuir o consumo de energia na cidade. Tá? Então eles fizeram várias campanhas, propaganda, né, a conscientização das pessoas, só que é muito difícil, a conscientização é algo que às vezes a pessoa gasta milhares de publicidade querendo conscientizar, e na verdade é que o ser humano está melhorando muito, mas na maioria das vezes ele não se importa muito com isso, né? Então o que eles fizeram? Depois de fazer muitas campanhas, gastarem um monte de dinheiro para reduzir o consumo de energia, que eles não conseguiam, não era efetivo, eles começaram a mostrar na conta da pessoa, vinha a média de consumo do bairro e se ela estava satisfatório ou não satisfatório. Então vinha uma carinha, um emoji com um sorrisinho que ela estava legal, ela estava consumindo dentro daquele padrão, ou vinha uma carinha triste que ela estava consumindo mais do que a maioria das pessoas da região. Isso daí fez ter uma diminuição do consumo de energia muito maior do que qualquer propaganda, milhares de propagandas comerciais que eles tinham gasto. Então esses estímulos são muito interessantes, né? E aqui que eu falo das revendedoras, é legal você mostrar para essa revendedora, como que ela está lá, né? Na média das revendedoras que você tem, você mostrando que, olha, seu nível está insatisfatório, você veio com uma carinha ruim esse mês aqui, porque a maioria das revendedoras atingiram uma média superior à sua. Então, a pessoa, ela se cobra, né, a partir do momento que ela sai, porque assim, se ela foi lá, ela fez um acerto de R$300 com você, R$400 com você, para ela, tipo assim, ela não sabe, ela não tem referência das outras revendedoras. A partir do momento que ela tem referência e ela vê que a maioria das pessoas estão tendo um desempenho melhor do que ela vai se cobrar para correr mais atrás, tá ok? Então, isso daí é outra forma de você fazer ela aumentar as vendas. Gente, isso que eu estou falando, existem diversas maneiras, tá? No treinamento, por exemplo, a Fórmula Semijoia, eu dou diversas maneiras de você estimular para você aumentar as vendas das revendedoras, e eu estou te falando algumas aqui, tá bom? Por exemplo, você criar grupos, né? As revendedoras que atingem um certo nível durante um tempo, elas batem as metas lá, você tem um grau de revendedoras master. Essas revendedoras têm um grupo pequeno que elas têm uns benefícios a mais. Isso daí você faz com que as revendedoras que chegaram, elas queiram chegar naquele nível, tá ok? Então isso daí é uma outra maneira de você estimular essas revendedoras a chegarem lá, tá bom? E obviamente, que você não pode deixar de fazer, é ter um acompanhamento. A maioria das pessoas coloca o mostruário na mão das revendedoras e esquecem. Dali um mês só que vai conversar com a revendedora, só no momento do acerto. Isso é extremamente prejudicial. Se você quer que essas pessoas vendam para você, realmente tenham resultado, você precisa fazer um acompanhamento semanal com elas, tá ok? Não adianta você só olhar lá no final do mês, olhar lá e falar, pô, final do mês, chegou no mês aqui, você não bateu sua meta, ou enfim. Você tem que dar ferramentas para elas e você tem que fazer esse acompanhamento com elas, semanal. Essa meta, vamos supor que você faça o acerto durante um mês. E essa meta de um mês você divide por semana, ok? Então cada semana ela precisa atingir aquele resultado para que no final do mês ela atinja o resultado que você quer. Então você tendo esse acompanhamento semanal, você já consegue ver, ó, essa semana você atingiu, próxima semana você acompanha, ó, atingiu, legal, ou não atingiu, ó, precisamos dar uma forçadinha na próxima semana. Você está entendendo? É muito importante que você divida essa meta mensal em metas semanais e que você faça esse acompanhamento. Tá bom? Gente, esse é o recado que eu queria dar aqui para vocês, para você que quer trabalhar com revendedora, que já trabalha ou não trabalha, saiba que esse canal de venda, né, trabalhar com revendedores é uma excelente maneira para quem quer escalar o seu negócio, portanto é muito importante que você trabalhe, olha, portanto é importante, me deu um nó aqui, mas é importante que você trabalhe da forma correta. Se você trabalhar da forma correta, você tiver bem definido todos esses processos e fizer um bom acompanhamento, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Muitas pessoas acabam desistindo porque não tem uma estratégia muito bem definida em como trabalhar com as revendedoras e por isso acabam não tendo êxito e acabam desistindo, tá ok? Me acompanhe no Instagram também, no nosso canal do YouTube e estamos juntos.
junto. Um grande abraço e até o próximo.